E é com esta expectativa e com este esforço e este empenho, portanto, uma expectativa que não fica sentada, mas que procura avançar, discutir, convergir e criar condições para transformar, que a Direção da Organização Regional do Porto do PCP decidiu a realização desta conferência sobre a regionalização, a descentralização e o desenvolvimento regional, 20 anos depois do referendo. Decidimos realizar esta conferência por considerar indispensável uma participação alargada na discussão para vencer bloqueios e avançar na concretização da regionalização como forma de assegurar uma verdadeira descentralização catalisadora do desenvolvimento regional. Reunimos aqui o contributo, a experiência e a reflexão de diversos camaradas que, pelo seu percurso académico, político e institucional, acrescentam à reflexão de cada um e contribuem para o objetivo de todos. Nesta conferência, evidenciamos o quanto foram falsas as declarações dos que se opuseram à regionalização no referendo de há 20 anos. Evidenciamos que o ataque aos serviços públicos e a extinção de freguesias foi uma forma de acentuar ainda mais as desigualdades e as injustiças, tendo estas medidas incidido particularmente nas zonas do interior, cronicamente mais desfavorecidas. Aqui evidenciamos como foram falsas as declarações dos sucessivos governos quanto à preocupação com o interior, quanto ao desenvolvimento económico das zonas empobrecidas. Foram falsas porque, enquanto os governantes faziam estes discursos, promoviam a desindustrialização dessas regiões e o abandono da agricultura. Foram falsas igualmente porque mesmo as verbas dos chamados fundos de coesão dos diversos quadros comunitários de apoio foram amplamente canalizadas para os grupos económicos para o acentuar da exploração, das desigualdades e das injustiças. Foram falsas porque Portugal não ficou mais harmonioso com o processo de integração capitalista da União Europeia. Ficou mais injusto e mais desigual. Mas é digno de registro que sobre este assunto os fundos comunitários, o PS e o PSD, se tenham novamente entendido nas últimas semanas. Um entendimento selado com um acordo subscrito ao mais alto nível entre as direções do PS e do PSD sobre o próximo quadro financeiro da União Europeia, que resolvem também alargar a transferência de competências e a chamada descentralização. Não são entendimentos sobre aspectos secundários, como aqui já foram caracterizados. É um acordo sobre matérias cruciais, as mesmas que ao longo de décadas têm caracterizado as políticas de direita executadas pelos governos do PS ou do PSD e CDS. Sobre o quadro financeiro da União Europeia, ou seja, o próximo pacote de fundos comunitários, o acordo PS-PSD assume todos os elementos estratégicos e todas as orientações de aprofundamento da integração capitalista, responsável pelo desenvolvimento desigual, injusto e assimétrico da União Europeia. Já quanto à parte do acordo sobre a transferência de competências para as autarquias locais, apresentada sobre a falsa e equívoca designação de descentralização, ela traduz mais um passo no objetivo de desresponsabilizar o Estado por funções que lhe competem, transferindo encargos para as autarquias, sacudindo para cima do poder local a justa insatisfação das populações pela ausência de respostas na saúde, na educação, na habitação, na cultura, no património ou nos transportes. É a habitual prática dos governos do PS e do PSD-CDS, uma transferência de encargos, de subfinanciamento e de subinvestimento. Na nossa concepção, tal como aqui ficou patente, descentralizar não é desconcentrar. Descentralizar exige a reposição das freguesias, com o que isso representa de proximidade e de participação democrática. Impõe a afirmação plena da autonomia administrativa e financeira que constitucionalmente o poder local tem consagrado. Descentralizar exige uma proposta de finanças locais que não seja uma mão cheia de muito poucas garantias. Descentralizar envolve a regionalização, sem a qual não haverá uma delimitação coerente de competências entre os vários níveis de administração. A regionalização é um fator que fortalece o processo de democratização do país. Sobre este aspecto da democracia ao nível das regiões, é caso para perguntar porque é que a todos os níveis de poder,
Da freguesia aos órgãos de soberania, existem órgãos democraticamente eleitos, mas nas regiões não. Só a nível regional persistem órgãos de poder nomeados pela Administração Central, que são as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. As CCDR são, na realidade, órgãos de poder regional que são nomeados, mas também comandados pelo poder central. Não são legitimados pelo sufrágio popular, nem dirigidos ao nível da região. A criação das regiões administrativas possibilitará, no fundamental, conferir legitimidade e representatividade democrática ao poder regional, através da eleição direta pelos cidadãos. Desta forma, substituir-se-á um poder nomeado, não eleito, constituído pelas CCDRs e por determinados serviços periféricos da Administração Central, que exercem hoje um conjunto de funções e competências sem qualquer controle e participação das populações e dos próprios municípios. A regionalização constitui, também por isso, um importante instrumento para o reforço da democracia participada e da descentralização. É que o facto de se aproximarem as instituições e os serviços públicos das populações constitui um inequívoco estímulo à participação das pessoas. Mas acrescento mais. A regionalização pode constituir também um importante instrumento para o reforço do desenvolvimento. A existência de regiões e de um sistema democrático representativo a nível regional, para além de estimular uma participação alargada de todas as entidades interessadas no desenvolvimento, pode fortalecer a expressão das aspirações e da vontade regional e assegurar capacidade de gestão, de planeamento e de negociação no que se refere à resolução dos seus principais problemas. O próprio facto de o poder regional ter que responder pelos seus atos em eleições responsabiliza e pode racionalizar e dinamizar o investimento público. Além disso, um sistema de finanças regionais que garanta maior investimento onde há maior atraso será certamente contributo importante para a correção das assimetrias de desenvolvimento. A regionalização é condição essencial à tão falada reforma da administração pública, facilitando uma verdadeira descentralização e desburocratização do Estado. A vida comprova, e esta conferência evidenciou, que a inexistência de regiões contribui para a desigual repartição dos recursos públicos entre o nível central e o nível local. As regiões podem, por isso, ser um instrumento de unidade e solidariedade nacional, sobretudo se forem capazes de dar correta resposta às aspirações das populações representadas e se as populações sentirem que essas regiões passarão a ter autonomia para enfrentar os seus problemas próprios e a dispor de mais recursos do que até agora. A criação das regiões permite unir os municípios e as populações a partir da base, assentando nas suas próprias escolhas e reforçando a coesão nacional. Procurando a diminuição das assimetrias de desenvolvimento, a regionalização permitirá realizar políticas específicas em domínios tão vastos como o desenvolvimento económico e social, o ordenamento do território, o ambiente e conservação da natureza, os recursos hídricos, o equipamento social e vias de comunicação, educação e formação profissional, cultura e património histórico, juventude, desporto e tempos livres, turismo, abastecimento público, apoio às atividades produtivas ou apoio à ação dos municípios. Mas, ao contrário do que por vezes alguns procuram fazer crer, a luta pela regionalização não é uma guerra de trincheiras. O processo de criação das regiões não é uma guerra entre a província e a capital. E a regionalização não é uma guerra entre o litoral e o interior, mas também não é uma guerra entre o Porto e Lisboa. A constituição das regiões, com órgãos eleitos e responsáveis perante as populações pelos seus recursos, pelos recursos que administram e pelos poderes que exercem, possibilitará uma mais justa distribuição e uma mais eficaz gestão dos investimentos, com consequências positivas na fixação e distribuição mais harmoniosa das populações, no ordenamento do território e na distribuição das estruturas e equipamentos. Com a regionalização, ganharão as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e, em geral, a zona do litoral, pela diminuição da forte migração interna a que estão sujeitas e que acentuam uma pressão negativa na qualidade de vida, no emprego, no ambiente e na habitação dos principais centros urbanos.
Com a regionalização ganharão igualmente as zonas do interior, hoje sujeitas a uma crescente desertificação e que conquistarão meios de intervenção e de atração de recursos humanos e materiais de que carecem para o seu desenvolvimento. Aqui, na nossa região, estamos habituados a ouvir autarcas, deputados e até dirigentes dos vários partidos defenderem a regionalização. Mas a verdade é que quando se chega ao espaço onde se legisla, quando se chega à Assembleia da República, parecem mudar de ideias. As últimas iniciativas apresentadas com vista à regionalização do país foram da autoria do grupo parlamentar do PCP. A mais recente data de 2017, o ano passado. É uma proposta que prevê o desenvolvimento de todo o processo, com um calendário de trabalho claro, que permite a instituição das regiões no próximo ano. Uma proposta atual e válida que será aprovada se o PS ou o PSD assim o desejarem. Uma proposta que apresentamos não como um ato isolado, porque não temos a ilusão de que a regionalização resolveria por si todos os problemas do país, mas uma proposta integrada numa dinâmica que vai ao encontro do real desenvolvimento equilibrado do país, para uma coesão económica e social assente numa política de desenvolvimento regional que combata as assimetrias, o despovoamento e a desertificação. Isso exige um conjunto de medidas integradas e dinamizadas regionalmente, com a afirmação do papel do Estado nas diversas funções económicas, sociais e culturais, salvaguardando o caráter universal das diversas áreas, assegurando serviços públicos e, em particular, estruturas de saúde e de educação nas diversas regiões. Exige a institucionalização de um poder regional com a regionalização e de um poder local forte, incluindo com a reposição das freguesias extintas. Exige políticas e medidas dirigidas, principalmente, à revitalização das suas economias debilitadas. Exige, seguramente, outra política agrícola e florestal, outra visão para a reindustrialização do país e de redes de distribuição comercial. Exige o aproveitamento e a mobilização das potencialidades e a gestão adequada dos recursos naturais. Exige criar emprego estável, bem remunerado e com direitos. E isso só é possível com outras políticas económicas viradas para a atividade produtiva. Exige orçamentos de Estado apoiados nos fundos comunitários, mas com forte discriminação positiva dos territórios atingidos pela desertificação. Exige o cumprimento das obrigações de serviço público nos transportes, nas comunicações, nas telecomunicações, na banca e na energia, medida indissociável do controle público destes setores estratégicos do país. Exige mais investimento para ativar um consistente programa de empreendimentos públicos, nomeadamente de infraestruturas e equipamentos, mas igualmente para o reforço das funções sociais e de resposta aos múltiplos problemas que enfrentam hoje os serviços públicos, fruto de anos de progressivo desinvestimento. Exige romper com as imposições externas e promover a renegociação da dívida, para que o país não continue a enterrar todos os dias 25 milhões de euros para pagar juros da dívida, dinheiro que precisamos para o investimento público, para as funções sociais do Estado e para o combate às injustiças. Que não haja ilusões. Nós não temos ilusões. Portugal precisa de uma política em ruptura com as receitas e caminhos que afundaram o país e com uma visão e objetivos opostos aos que conduziram Portugal ao declínio. Portugal precisa de uma política alternativa que, no plano da organização administrativa, promova a regionalização e assuma os valores de Abril como matriz de desenvolvimento. Portugal precisa de uma política que tenha como pilares a soberania, a justiça social, a produção nacional e o desenvolvimento sustentado, a política patriótica e de esquerda. É este o combate em que estamos empenhados, é este o caminho que apontamos, certos que esta conferência há de ter contribuído para o objetivo coletivo. Muito obrigado. Renovo os agradecimentos pela presença de todos nesta sessão.
esperando que a mesma tenha contribuído para o esclarecimento e mobilização necessária à concretização da regionalização. Declaro encerrada a conferência. Obrigada.